A gente vai continuar ainda no Bridge.py, que é aquele arquivo onde a gente estava montando as operações aritméticas, porque tem mais algumas coisas que podem ser feitas. O fato de a gente ter que linhas de código repetidas significa que talvez seja melhor a gente colocar isso aqui dentro de uma outra função. E em Python, como as funções são objetos de primeira ordem, você pode chamar funções dentro de funções sem problema, sem problema nenhum. Até porque, de certa forma, quando você está realizando uma operação como x menos y ou x vezes y, você está chamando uma função dentro dela já. Quando você usa o if, que é um condicional, é uma espécie de função, digamos assim. Então, vamos escrever aqui um código. Primeiro vamos checar se está passando os códigos, né? Se continua tudo intacto desde o último vídeo. Fazer um PyTest. E agora vai acontecer algo diferente. Que durante as últimas aulas a gente escrevia os testes primeiro e depois a gente escrevia a função. Só que nesse caso a gente vai estar fazendo uma função nova, substituindo as linhas de código dentro da função, dentro das funções isoladas, e esperar que o teste passe assim, porque o teste ele te dá uma entrada checa se é correta. O teste ele não se importa se aquela função ela tem uma ela tá com um corpo diferente se o resultado for correto. Então, eu tive um erro aqui no PyTest. Deixa eu iniciar aqui. PyTest. Eu não sei porquê, mas de vez em quando dá uma demoradinha assim no PyTest. Eu acredito que possa ser alguma coisa no terminal mal configurada. Mas vamos lá. Ah, sim, eu imagino que esteja como vou cancelar. Deixa eu só reiniciar meu Teambooks aqui, talvez seja algo. Olha, agora que executou. E ainda fui com erro. Ah, não, esse aqui no caso é fora do Teambooks, correto. Isso. Vou dar um RF aqui no PyCache, porque eu já reparei que às vezes eu tenho alguns erros com ele aqui. Vou dar um clear ls rm nesse arquivo aleatório ali. Então estamos aqui, ó, as nossas nossos dois arquivos, operations e o test operations. Vamos rodar o PyTest, ver se está tudo ok. Eu acho que a demora exacerbada estava sendo porque eu estava com um Tmux aberto dentro de um Tmux. E devia ser algo assim, ok. Rodou os testes passaram. Vamos então para o Vim Operations. E vamos lá. Vamos, vamos copiar essa função soma. Aqui. Vou copiar essa função e vou para o início do arquivo. E vou colar essa função. Só para me prototipar aqui o que a gente vai fazer. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever uma função que vai pegar esse x e y, testar e deixa eu pensar um pouco. Ok, acho que eu posso fazer algo do tipo... Não, melhor.
Vamos fazer o seguinte, é como eu não escrevi roteiro para isso aqui, talvez essa aula seja um pouco mais longa também, mas eu vou estar fazendo aqui um code live. Vamos escrever aqui uma função chamada validate. Ela vai receber x e y, ela vai colocar aqui a e b. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o que a gente tem aqui na linha 9. Então vamos colar lá na nossa função validate, que é o que está repetido em todas as linhas, que é a questão do if. Aí vai dar um if. E se for, ela vai retornar. Ela vai retornar true. Else, ela vai retornar erro. Return, nossa, erro. Agora, eu vou vir aqui na linha 13. Vou deletar essa linha. Vou deletar tudo aqui. Fica só a função. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero chamar validate com vamos fazer o seguinte, if validate x e y, ou seja, aqui eu tô com a e b, que são os placeholders, mas aqui eu tô passando o valor de x e y que entrar aqui em soma para esse valor. Igual a true, eu vou retornar return x mais y. Então já posso basicamente esse código. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Operations, eu sair aqui. Quero testar uma coisa primeiro. Def soma, def validate. Ok. Vamos rodar o PyTest aqui e ver se não tem nenhum erro. Se passar, se o teste, eu terei uma função com o validate lá, que ele só alterou um comportamento do código, que é o comportamento que checa a validação da entrada. Se o nosso teste rodar tudo certo, basicamente é só repetir aquela mesma parte do código que vai dar certo. Só que aqui não passou, porque porque eu defini validate com a e b, e dentro das variáveis que eu copiei só estava x e y. Então vamos abrir aqui o operations e vamos substituir isso. A linha 4, na realidade eu vou trocar aqui, em vez de ser a e b eu vou deixar x e y mesmo. E agora o esperado é que passe, a não ser que tenha algum erro de sintaxe aqui, que vai dar o erro, a gente corrige, mas em questão de lógica, a lógica está correta. Where none sum string 2. Assert none. Ó, na função soma, quando chegou em none, ele não deu erro. Por quê? Vamos ver. Soma mais onde none é igual a soma string mais 2. Assertion erro. Ok, vim operations. .py. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Se xy retorna true, else retorna erro. Só que aí, o que tá fazendo? Ah, tá. Acho que eu vou fazer o seguinte aqui. Else retorna erro.
Na realidade, aqui a linha 7 eu vou alterar para return false. E aqui a linha 14 não, a linha 15 vai ter um else, que é caso ele retorne algo diferente de true. Ele vai retornar return erro. Vamos testar. E passou. A questão ali era questão de lógica. Eu acabei que eu paguei minha língua, né? Eu falei que a lógica estava correta, mas não estava. Porque o que estava acontecendo? Ele estava chegando aqui, if validate igual true. Quando era true, rodava, ele fazia o x mais y. Mas e quando era false, ele não tinha um else. Ele não tinha um else na função, a função estava perdida. Ou seja, o else que era, ele vinha aqui para o else não, e return erro, mas esse return é dessa função. Esse return não era uma função, ele tá fora do escopo, ele tá mais para dentro do escopo da função soma. Então eu tenho que trazer o return da função soma e passar e fazer ele realmente retornar alguma coisa. Então, na realidade, talvez, se eu não me engano, a gente pode até aqui na linha 13 apagar esse igual a true, que talvez o código vai funcionar corretamente, porque eu tô fazendo se tá chegando se o se ele já me retorna true, então ó, se verdadeiro me retorna isso. Então como tá retornando verdadeiro, ele vai certo. Agora se retornar falso, ele vai para a linha de baixo que é o else. Então esperar o teste ocorrer. E o teste passou. Agora vem a questão do código. A gente tinha bastante código repetido. Na realidade, a gente ainda tem, né? A gente não fez as alterações completas, só fizemos uma soma. E a gente cria uma função que, que encapsula esse comportamento, que encapsula uma palavra de orientação a objetos, então não vou usar ela. É melhor a gente falar que ele pega esse comportamento e repete esse comportamento dentro de uma função para que eu não tenha que ficar repetindo esse tanto de código aqui. Então agora a gente pode, por exemplo, simplesmente vir aqui no 19, eu vou copiar a soma aqui para ficar melhor. Vou para 18 e vou colar. Vou deletar aqui e vou fazer o sub. E na 21 a gente vai alterar o sinal aqui. Vamos para a linha 24. Na verdade, vou aqui copiar ainda a soma. Simplesmente aqui vamos repetir, porque a estrutura é a mesma. Assim como a gente copiou no outro vídeo para fazer de mais forma mais rápida, a gente só tem que trocar o nome aqui. Aqui ó, multi, na linha 28 vamos alterar o sinal de S de mais por multiplicação. E agora esse código ele tem que passar. Deixa eu só ver se não ficou nenhum detalhe faltando. Menos, ó, o menos tá ok, ok, ok. Todos estão invocando validate. Então tá certo. Agora é esperado é esse teste passar. E a gente já consegue notar, mesmo com exemplos tão simples, a importância de escrever testes. Porque quando a gente tem algo acontecendo assim, precisa refatorar o código, tirar
coisas que estão repetindo demais dentro do seu código para deixar o código mais legível, porque agora eu vejo que o def soma, ao invés de eu ler toda aquele tanto de if que estava, eu só venho aqui, venho soma, eu tenho uma função validate, vejo o que a função validate faz, ela valida se é um if, se é um float ou se é um int, e vejo o resultado. Agora, com testes, sem testes, caso você fosse escrever isso aqui novamente, existe grande chance de você não perceber, caso a função mude o comportamento, você não vê onde o comportamento mudou durante várias vezes aqui, principalmente na última aula e nessa, a gente viu diversos erros. Eu fiz questão de não regravar para os erros ou as partes que eu tive que procurar algum erro ficarem gravadas para vocês verem como se faz para tratar esses momentos. E são os erros que quando você escreve um teste e fala, olha, eu quero um erro em tal lugar, e ele não passa, ele te dá um erro natural do Python, fica mais fácil do que simplesmente você vir cá, você executa, não compila. Aí não compila por quê? Porque o seu código está grande demais, ou seja, você não consegue perceber a lógica em volta nele, o seu código não está tratando todas as variações possíveis e está cada vez virando uma sopa procedural sem sentido. Futuramente a gente vai começar a trabalhar com orientação objeto, e no caso da orientação objeto a gente vai usar uma outra biblioteca para testes, que é o unit test. Mas enquanto isso a gente está aqui no PyTest, ele está sendo de grande uso. Agora a gente vai implementar aqui por último a função div, porque ainda mesmo sem escrever nos testes, a gente precisa validar se o div e também a gente precisa validar o square, né? Se o nosso square, na realidade, vamos excluir esse square aqui. Vamos focar só nessas funções aqui. O square a gente pode trazer outro momento, que acaba que é uma coisa simples demais. Caso você queira testar por você mesmo aí, fique à vontade para estar trabalhando aí fazendo exercício para entender melhor. Então vamos lá. Na função div, primeiro eu checo se o y é diferente de zero. Se não for, já retorno uma divisão por zero. E agora esse if aqui dentro, eu quero acabar com isso. Então vamos lá na 32, deletar isso. 31, deletar essa linha de espaço. E vamos deletar isso aqui. Ok. Agora, vamos para a linha 30. Vamos chamar validate. Vou fazer um if validate xy, ou seja, se retornar true, eu quero que retorne x dividido por y, else, eu quero que retorne else, eu quero que retorne false. Vamos aqui na 35. Aqui na 7, só excluir esse espaço aqui. E vamos lá. PyTest. Vamos rodar. Digita nossos testes sendo executados e falhou. A gente tem uma função square no nosso arquivo testes underline operations que não está mais presente. Então, vou vir aqui, dando até para não faz mais sentido para essas aulas ter essa função. Agora, PyTest, rodar. E temos uns testes sendo executados e tivemos um erro em testes. Ok, teste div falhou. Por quê? 6010 ok, divisão por zero ok, essa divisão erro,
em assert erro false igual a erro. Var false igual a div. Ok, deixa eu só conferir aqui o teste, se não tem algum erro de tipografia de digitação. String ignore erro 60. Beleza. Vim operations. If y diferente de 0, valida. Ah, tá. O que acontece? Quando a gente tem o... Quando a gente... Provavelmente o erro aqui está sendo pronome pro string que talvez esteja esse y diferente de 0. Quando a gente já ter certeza que x e y são números, é um float ou inteiro, é melhor do que a gente pegue ele primeiro, checar se esse y ele é diferente e executar essa função. Eu imagino que agora, fino aqui, vamos usar 30, vamos excluir aqui, deixar só esse retorno ali para não ter que olhar lá o que tem que digitar. Vou fazer o seguinte, if validate, ou seja, se não for um número nem string, nem int, ele já vai return true, else, não, if validate, return x dividido, não, if validate, estou confundindo aqui, if y diferente de 0, return x mais y, else, return divisão por 0. Ok, agora se validate, else, return erro. PyTest. Validate. Ah, sim. Entendi aqui. Em teste operations, a gente teve outro erro aqui na mesma função. Ele está somando. Olha só, 70, 60 e 10. Provavelmente na hora de copiar na operations, o sinal de mais passou, em vez de o sinal de operação. Aqui na 32, o sinal é de divisão. PyTest. Aí, como eu disse, provavelmente era na ordem mesmo, porque como no arquivo teste operations a gente espera dois acertos diferentes, ou seja, quando for 0 a gente espera divisão por 0, e como eu estava tratando uma coisa que espere que algo seja numérico antes, ele estava mandando o erro e ele estava esperando divisão por 0. Então, essa ordem faz um pouco de diferenças. Então, aqui nesse caso, quando o if tá por dentro do if y, se o y for diferente de 0, eu espero que o y seja um número positivo ou um número negativo. Agora, quando eu pego aqui de cara e já checo y é diferente de 0, eu estou checando coisas que não são numéricas. Por exemplo,
Vou abrir aqui o interpretador do Python. Python. Vamos fazer aqui if. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Uma string, ela é diferente de zero, é true. Então ele fazia string é diferente de zero. Agora ele tenta validar. Ele tentava validar, o que ele fazia? Retornava false, vinha e não tinha mais para onde ir. Então você tinha ele retorna no. Na realidade ele retornava, ele vinha aqui, é diferente de zero. Então ele tentava fazer o return, o x dividido por y. Ele estava dividindo, na realidade, nem a questão da divisão por zero e o erro. Então, por isso que a importância de escrever teste para o seu código, para você controlar todos os defeitos que podem haver dentro do seu código, até mesmo por umas práticas que você possa ter, ou por erro de lógica, como foi o caso. Eu errei na lógica aqui, e errando na lógica eu consigo perceber, depois de refatorar o código e deixar ele mais legível, você consegue perceber quando você está escrevendo teste para o seu código esse tipo de nuance. Bom, esse é o quinto vídeo, ele termina agora. O próximo vídeo deve sair amanhã. Então, é isso. Muito obrigado.